Meu nobre aluno, inicialmente, né, para começar essa aula, gostaria de fazer um questionamento para que a gente pudesse instigar, né, a sequência, a compreensão daquilo que a gente vai fazer. Olha, eu pergunto a você, qual o estado físico do ferro na temperatura ambiente? Você sabe que a temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Aí veja bem, como o ferro é um metal, é um material que a gente conhece, que você conhece, que eu conheço, então vai ficar fácil você me responder. Você vai me dizer, professor, o estado físico é sólido. E eu vou lhe dizer que você está correto. Se eu lhe questiono qual o estado físico da água na temperatura ambiente, com certeza você vai matar, né? A água é uma substância química do nosso convívio. Você vai dizer líquido e vai estar correto. Mas se eu lhe pergunto, qual o estado físico do tetracloreto de carbono na temperatura ambiente? Aí já complica mais um pouco. Por quê? Porque tetracloreto de carbono não é uma substância química do nosso convívio. Então não tem como você identificar muito fácil. Aí, o que é que o professor quer lhe passar? Que você não tem obrigação nenhuma de ter que saber decorado o estado físico de cada substância em determinada temperatura, que isso é impossível. Existem milhões de substâncias. Mas também não é necessário. Você pode ficar tranquilo que não é necessário você ter que decorar essas temperaturas. Porque quando você for questionado nos vestibulares, nas provas, o vestibular, né, ele vai lhe dar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição daquela substância que está sendo questionada. Então, voltando ao iniciozinho, quando eu lhe perguntei qual o estado físico do tetracloreto de carbono, se você tiver o ponto de fusão dele e o ponto de ebulição, aí é tranquilo. Pronto. Então, o objetivo desse segmento é como, de forma simples, você identifica o estado físico de uma substância, tomando como base seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Aí, primeiro, vamos relembrar o que é ponto de fusão. Então, ponto de fusão é a temperatura na qual a substância química passa do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância química passa do estado líquido para o estado gasoso em condições de fervura, formação de bolhas. Pois bem, então vamos lá. Para que a gente possa viabilizar a compreensão, né, desse segmento, eu vou usar dois exemplos de duas substâncias, onde uma não é tão vivenciada, a outra já é mais um pouco vivenciada, mas não se compara com a pergunta do ferro e da água, não é? Então a gente tem aqui o ácido nítrico e tem aqui a soda cáustica, ou hidróxido de sódio. Então o questionamento é o seguinte: quais os estados físicos do HNO3 a 25 graus Celsius e 100 graus Celsius? Aí vamos pegar a ideia como é que se encontra isso de forma simples. Então, todas as vezes que você for determinar o estado físico de uma substância em determinada temperatura, você traça uma reta, ok? Traça uma reta, bota dois pontos nessa reta. O primeiro ponto que você coloca é referente à temperatura de fusão. Então, você vai ter aqui o ponto de fusão. E o segundo ponto é referente ao ponto de ebulição. Então você coloca esses dois pontos. A gente sabe que no ponto de fusão você tem a passagem de sólido para líquido. E a gente sabe que no ponto de ebulição você vai ter a passagem de líquido para gasoso. Aí veja bem, se aqui está passando de sólido para líquido, então à esquerda nós vamos ter o estado o quê? Sólido.
Se aqui está passando de líquido para gasoso, então à direita nós vamos ter o estado gasoso. E naturalmente que entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição nós temos o estado líquido. Pronto. Feito essa sequenciazinha, agora você vai pegar o ponto de ebulição e o ponto de fusão da substância. Qual é o ponto de fusão do ácido nítrico? Menos 42 graus Celsius. Menos 42 graus Celsius. Qual o ponto de ebulição do ácido nítrico? 83 graus Celsius. Certinho? Está compreendendo, né? Fez a reta, posicionou fusão, ebulição. Aí agora você vai responder o que está sendo questionado. Vamos para o primeiro questionamento. Qual o estado físico do ácido nítrico a 25 graus Celsius? Aí você pega essa temperatura e vai posicionar nessa reta. Olha, 25 é maior que menos 42 e 25 é menor que 83. Ou seja, 25, vou puxar para cá, ó, 25 vai estar aqui, ó, vai estar intermediário, né? Vai estar nesse espaço aqui. Automaticamente, a 25 graus, qual é o estado físico? Líquido. Então, a 25 graus Celsius, o ácido nítrico é líquido. Vamos lá a 100 graus. 100 graus está depois de 83, tá vendo? Se aqui é 83, se nesse ponto é 83, 100 graus está à direita. Então, 100 graus vai estar, ó, vamos posicionar, vai estar aqui à direita. Se 100 graus vai estar à direita do ponto de ebulição, então o estado físico é o quê? Gasoso. Então, o ácido nítrico a 100 graus Celsius, o seu estado físico é gasoso. Vamos fazer mais um exemplo para fixar melhor, não é? E não deixar dúvida. Então, veja bem. Como é que é feito? Faz a reta, coloca primeiro o quê? O ponto de fusão, depois coloca o ponto de ebulição. Tudo certinho? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, veja bem. No ponto de fusão, a gente tem a passagem do estado sólido para líquido. Sólido para líquido. No ponto de ebulição, a gente tem a passagem de líquido para gasoso. Naturalmente que na esquerda do ponto de fusão, você tem o estado sólido. À direita do ponto de ebulição, você tem o estado gasoso. E aqui no meio, você tem o estado líquido. Viu como é tranquilo? A gente faz o que agora? Né? Vai pegar o que? O ponto de fusão, o ponto de ebulição e posicionar nessa reta. Para depois pegar as temperaturas que estão sendo questionadas e posicionar. Então vamos lá. Ponto de fusão do hidróxido de sódio. 322 graus Celsius. Ponto de ebulição do hidróxido de sódio. 1388 graus Celsius. Agora, ver a pergunta. A questão quer saber o seguinte. A 100 graus Celsius, qual é o estado físico do hidróxido de sódio? Aí, se a gente pegar aqui para posicionar, vou puxar para cá, ó. Acompanhe. 100 graus é menor que o quê? 322. Então, se 100 graus é menor que 322, vai cair em que área? Sólido. Então, a 100 graus, o hidróxido de sódio é sólido. Tudo certinho, né? Vamos lá agora. 1400 graus. Qual é o estado físico do hidróxido de sódio? Então, veja que 1400 está posicionado. Aqui é 1388, então 1400 está à direita. Vamos puxar para cá, acompanhe. Vai estar à direita. Se vai estar à direita, vai cair no estado gasoso. Estado gasoso. Então, é assim que a gente define o estado físico de uma substância. Para definir o estado físico de uma substância, a gente tem que ter o quê? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Beleza? É importante também você saber uma coisa no que se refere à ebulição. Olha, quando a gente aquece um líquido,
em um sistema aberto, a gente sabe que o aquecimento vai fazer com que suas moléculas, né? Nós temos aqui as moléculas, eu estou ilustrando um copo contendo água, numa posição, né? Numa altitude bem acima do nível do mar, para a gente ter a ideia da explicação que eu vou passar, a 3.600 metros acima do mar, acima do nível do mar, não é isso? E aqui eu estou colocando um copo contendo água ao nível do mar. Então, o que é que eu quero passar com isso? Eu quero lhe passar o seguinte, que o mesmo líquido, ele não ferve quando num recipiente aberto, ele não ferve sempre na mesma temperatura. E depende de que a fervura dele, né? Depende da localidade que ele está sendo aquecido em relação ao nível do mar. Por quê? Porque a ebulição depende da pressão atmosférica. Então veja bem como é que a gente compreende a ideia, né? Olha, eu vou começar por aqui. Eu estou aquecendo esse copo com água em uma cidade, vou ilustrar Salvador, né? Tomar como referência Salvador. Em uma cidade ao nível do mar. Como o sistema está aberto, então existe uma pressão que a atmosfera vai exercer sobre a superfície desse líquido, não é? Então, a atmosfera, tá vendo? Eu vou puxar para cá, vai exercer uma pressão aqui em cima. Qual é a pressão que a atmosfera exerce quando você está localizado ao nível do mar? Em mm de Hg. Então vai ficar quanto? 760 milímetros de mercúrio. Então, essa água, nesse recipiente aberto, está sob uma pressão externa de 760 mm de Hg. Bem, se eu aqueço, vamos ilustrar que aqui a gente vai aquecer, tudo bem? Vamos aquecer. Se eu aqueço essa água, as moléculas passam a se agitar, a colidir entre si e a colidir com as paredes do recipiente. Aí vai gerar uma coisa que a gente chama pressão interna de vapor do líquido. Então vai passar a existir a chamada pressão de vapor do líquido. Então quantas pressões a gente tem aqui? A gente tem a pressão de fora, que é a pressão atmosférica, e a gente tem a pressão do líquido, porque as moléculas estão colidindo, estão gerando pressão. À medida que você vai aquecendo o líquido, que o tempo vai passando, essas moléculas vão colidindo mais, ou seja, vai aumentando a pressão de vapor do líquido. Aí, que momento que esse líquido ferve? Então, veja bem, um líquido só ferve quando sua pressão de vapor se iguala com a pressão externa. Então, a água aqui em Salvador só vai entrar em fervura quando sua pressão chegar a 760 mm de Hg. Fica igual, tá vendo? E a gente sabe que a ebulição da água, em qualquer localidade ao nível do mar, ocorre a 100 graus Celsius. Bem, mas se essa mesma água eu levo para aquecer num local que está acima do nível do mar, o que é que vai mudar? Então veja bem, à medida que a gente vai subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo. Entendeu? A pressão atmosférica vai diminuindo. Eu estou colocando La Paz como referência. Então, La Paz, a pressão atmosférica é aproximadamente 760 mm de Hg. Oh, desculpa, 760 não, está lá em cima. Vou fazer a correção, viu? 760 é o nível do mar. Então, La Paz, a pressão atmosférica é aproximadamente 450 mm de Hg. Então, veja bem, um líquido só ferve quando sua pressão de vapor se igualar com a pressão externa. Olha, então se eu aqueço a água aqui em La Paz, essa pressão de vapor vai aumentando, né? Você está aquecendo, vai aumentando. Qual é o momento que a água vai ferver aqui em La Paz? Ela vai ferver quando a pressão de vapor dela chegar a
aproximadamente 450 mm de Hg. Conclusão, como referência. Se para chegar em 760 precisa de 100 graus, para chegar em 450 não precisa de 100, precisa menor que 100 graus. Para chegar a 450 precisa de aproximadamente 80 graus Celsius. E aí qual é agora o que a gente precisa saber, né? A moral da história. A moral da história é a seguinte: um líquido só ferve quando sua pressão de vapor se iguala com a pressão externa. Primeiro ponto. Segundo ponto, à medida que você vai subindo, que você vai saindo do nível do mar e vai subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo e os líquidos passam a ferver em temperaturas cada vez mais baixas. Tudo certinho? Então, um abraço, até breve.